Esqueça tudo o que você sabe ou imagina saber sobre família. Isso aplica-se também aos dicionários. No lugar de uma casa, uma grande escola em cujo jardim frondosas árvores de pau-brasil se destacam. No papel de matriarca, uma diretora pianista cuja paixão pela música teve início aos 7 anos de idade. Educação e música, um casamento perfeito. Como educadora, Arlete Aparecida Rodrigues sabia que a educação não acontece apenas nos bancos escolares, mas principalmente em projetos que conseguem unir ações sociais e formativas de maneira ampla. Arlete, pianista, diretora de escola e profunda admiradora das bandas e fanfarras escolares, inspirou-se nas conhecidas fanfarras do Colégio São Joaquim e da Escola Conde Moreira Lima para criar a fanfarra do Gabriel Prestes. As fanfarras, hoje tão difundidas nas escolas, surgiram na antiguidade. Na Grécia e em Roma, eram usadas para comunicação à distância e para sinalizar ordens militares. Já na Idade Média e no Renascimento, desempenharam um papel importante em eventos da realeza. Desde então, as fanfarras evoluíram e passaram a integrar as corporações militares no mundo todo. Mas, para transformar seu desejo em realidade, era preciso encontrar um regente para a fanfarra. E Arlete pediu ajuda ao 5º Batalhão do Exército de Lorena, conhecido por possuir uma banda de destaque em toda a região. O primeiro a aceitar o desafio por um breve período foi o Sargento Esteves, sucedido pelo Cabo Aguinaldo, que permaneceu até 1995, o que fez com que Arlete procurasse mais uma vez por um regente. Com o olhar apurado de uma matriarca, cuja cria já tinha dado seus primeiros passos, Arlete encontrou o maestro que viria a se tornar o grande responsável pela sempre avante caminhada da fanfarra. Estou como maestro da Orquestra de Metais e Percussão da Escola Estadual Gabriel Prestes. Iniciei aqui na Escola Gabriel Prestes, na FAGAP, em 1995, onde nós viemos trabalhar junto com a dona Arlete, a diretora, que me convidou, e estamos fazendo o trabalho até os dias de hoje. Assim como o regente, que até hoje está na fanfarra, o Washington, que até no depoimento que eu tomei na minha tese, eu entrevistei a diretora da escola, a dona Arlete, que foi quem criou a fanfarra, e ela falava assim, não, tinha tido outros regentes, todo mundo ajudou, mas que o Washington, eu não sei se eu usou essas palavras, mas eu poderia dizer que ele é movido a paixão. Então ele faz aquilo que ele gosta e que é muito importante. O destino das coisas que dizemos e fazemos está nas mãos de quem as usar depois. A frase do antropólogo francês Bruno Latour encontra-se citada na tese de doutorado da professora Estela Pedrosa e aplica-se muito bem à sábia escolha feita por Dona Arlete. Em 2000 eu tinha 12 aninhos e fui convidada pelas minhas duas amigas a entrar na FAGAP. Me apaixonei pelo instrumento que elas tocavam, que era a corneta. Aí iniciei as aulinhas de música com o professor Gilberto, que é uma figura importantíssima aqui na FAGAP. Até hoje em dia ele dá muitas aulas aqui para os alunos de música. E através da FAGAP tive contato direto com o Washington, que foi uma figura muito importante na minha vida pessoal, porque eu sou filha de mãe solteira e o Washington teve essa figura de pai na minha vida pessoal. Na FAGAP eu tive essa estrutura de família com o Washington, com essa imagem de pai, os amigos que eu tive aqui que foram maravilhosos, que eu carrego até hoje. Se perguntasse para mim assim, o que a fanfarra é para você? É amor. Porque todos os sentimentos a gente aprendeu ali. Longe de ser apenas um espaço de música, a FAGAP, desde o início, se transformou em espaço de interação social para centenas de jovens. Minha história com a FAGAP começou lá em 1995, quando eu tinha 14 anos, que eu entrei a primeira vez, estudava no Gabriel Prestes, e o Washington um dia passou nas salas convidando as crianças que queriam participar e eu fui. E daí foi um amor à primeira vista. Eu fiquei de 95 a 2001 na fanfarra, fiz parte da linha de frente, onde ali eu conheci
os meus melhores amigos, né? A FAGAP tem uma história, um espaço especial na minha vida, uma fase muito marcante, né? Que foi da minha adolescência para a transição para a vida adulta, e ali a gente ficou. Conheci meus melhores amigos ali. A FAGAP também passou muitos valores pra gente. Os meus melhores amigos vieram de lá, né? Tenho amigas hoje que até hoje a gente é amiga, né? A Thaís é uma delas, que é minha amiga de anos. A gente nem fala que a gente é amiga, a gente é irmã. Né? Ali acho que foi um encontro de almas, né? Para quem acredita nisso, né? Foi um encontro de almas ali, que a gente, todas nós que fizemos parte dessa geração, ainda continua junto. É onde você faz amizades que perduram até hoje aqui. Tem muita gente que a gente conversa aqui até hoje, desde 2002 no meu caso. Tem gente que antes de mim ainda, 2000, por ali, né? E a gente mantém esse contato, essa conversa, essa amizade até os dias de hoje. A gente se apega muito, a gente se apegou muito. E como eu falei, mesmo não tendo mais nos ensaios, a gente sempre tem contato com... Porque são amigos que a gente fez pra vida. Isso mostra a força da amizade que nós criamos aqui dentro do projeto. E isso para mim é bem marcante, é difícil, ainda mais no dia de hoje, muito digital, com reações muito instantâneas, você criar esse tipo de laço. E muito interessante para mim ver que nós criamos esse laço por causa do projeto e esse laço perdura até hoje, resiste até hoje. Algumas histórias foram além das amizades. A minha esposa eu conheci na FAGAP também, a gente casou, tá junto até hoje. No meu caso, por exemplo, a minha esposa, que a gente tá junto, casado mesmo ali, desde 2021, mas a gente tá junto desde 2007, ali namorando e tudo mais. O projeto acabou nos aproximando, aqui dentro ela também fazia parte do projeto, só que mais ali no corpo coreográfico. Então, o projeto ajudou a gente a se conhecer, vamos colocar assim, a nutrir esse sentimento, essa relação que a gente tem até hoje. Minha esposa, uma parte ali do porquê a gente se conhece também é por causa do projeto. E isso é relativamente comum. Tem muita gente aqui que os casais são formados aqui dentro muito por causa do projeto. Começa na amizade ali, vai se aproximando e a gente sabe como as coisas vão andando. Na FAGAP também encontrei o amor da minha vida. Sou casada com o Binho, ou conhecido como Simão, aqui na FAGAP, que tocava cornetão. A FAGAP, então, é a minha segunda família, eu tenho uma paixão muito grande. Conheci a FAGAP, aí depois conhecendo o Washington, que hoje a gente está junto Eu casei em 2001, então entrei na fanfarra em 96. A gente depois começou a namorar e a gente se casou em 2001. Então, além da parte, né, da minha vida com relação à dança, teve a parte, né, da minha família. Eu acabei formando uma família, conhecendo o Washington. Tenho 3 filhos hoje em dia. Um filho de 22 anos, que é o Enzo. Tenho o Henrique, de 14, e a minha caçula, a Ive Maria, de 3 anos. Então, a fanfarra, na verdade, fez assim, eu conhecer a pessoa que eu amo, né? Estou casada há tantos anos, parceira, porque não é fácil dividir o marido com uma fanfarra, porque ele é extremamente apaixonado pela fanfarra, mas a gente tem que entender esse trabalho dele, que é extremamente social e é muito importante para a cidade de Lorena. Contar a história da FAGAP é falar em inúmeros campeonatos, em centenas de vitórias e de troféus. Atualmente, os troféus dividem espaço com instrumentos, uniformes e outros materiais da banda. Em meio a tantos e imponentes troféus, um pequenino tem um valor especial. O primeiro troféu conquistado pela FAGAP em um campeonato na cidade de Poá, no ano de 1997. E inesquecível na fanfarra também são as viagens. Os concursos, a adrenalina da hora ali da competição, a conquista das vitórias, os ensaios, né? Que antes tem todo o sofrimento dos ensaios, que no final tem o resultado, que é a vitória, que é emocionante para todos nós. Desde o início da competição até o resultado final, que a maioria das vezes a gente ganhava. Ao criar a FAGAP, a diretora Arlete buscava inicialmente uma alternativa para tirar seus estudantes das ruas, proporcionando o aprendizado de um instrumento musical,
Mas com o passar do tempo, o projeto se revelou ser muito maior. Eu fiz parte da FAGAP do ano de 98 até 2009. Foram anos muito bem vividos, de muito aprendizado. Coisas que eu carrego até hoje na minha vida. Eu acho que a palavra-chave nesse período que eu permaneci na FAGAP foi a disciplina, né? Honrar os compromissos, as responsabilidades qual nós nos colocávamos, né? No meu período enquanto eu estava na linha de frente, depois eu saí, fui para o corpo musical, que eu queria aprender os instrumentos e a partir daí continuei essa etapa. Minha permanência na linha de frente foram 2 anos e o restante delas no corpo musical. Mas eu entrei no corpo musical por causa desse instrumento aqui. Eu tenho ele em miniatura, que é o bombardino, um instrumento que eu almejei muito e estudei bastante para poder alcançar. Tanto que eu fui a primeira bombardinista da FAGAP. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu sei o quanto eu me dediquei, quantas pessoas que estavam do meu lado. Fanfarra foi, assim, ponto principal da minha vida, né? Ela deu pra gente um direcionamento de vida mesmo. A gente ali fez um grupo, eu entrei em 94 e foi o Washington passando de sala em sala, estudava no Gabriel Prestes, tinha lá entre meus 12 e 13 anos e eu sempre gostei de banda marcial. Eu comecei a aprender música na fanfarra porque a fanfarra ela funciona como uma escola. É a primeira escolinha lá como jogador de futebol, aquela escolinha onde você aprende os fundamentos básicos, tanto da música, como da hierarquia, como da disciplina, da dedicação e todo aquele processo que a gente vai aprendendo no início faz muita diferença lá na frente. A questão da disciplina, fanfarra, por eles serem militares, sim, eles tinham bastante regra, negócio de horário, questão assim, então isso ajudou muito na vida, acho que de todo mundo que participou da fanfarra. Hoje em dia tem pode não participar mais, mas tem aquela sementinha que foi plantada dentro da fanfarra, a gente segue vivendo com ela ainda. A gente acredita que é um projeto muito legal, muito interessante, abre portas para as crianças e para os adolescentes que vêm aqui aprender música com a gente. Muitas vezes esses adolescentes não necessariamente viram músicos profissionais, mas muitas das vezes não é a nossa intenção primária. Óbvio que a gente adora quando alguém pega e vira um músico mesmo, mas a nossa intenção é abrir portas ali para essas crianças e adolescentes verem que existem outras opções ali para a vida. E a gente fica muito feliz quando às vezes a gente vê uma criança ou adolescente quando cresce não sendo músico, mas às vezes se tornando um militar, às vezes se especializando na área de informática, na área de nutrição. Isso pra gente já é um dos maiores trunfos aqui pro projeto. E assim como a FAGAP foi importante na minha vida, sei que foi importante para muitos amigos que eu tive na fanfarra, porque tirou muitos de nós da rua, né? Que era aquela molecada que ficava nas ruas, aí a gente tinha o compromisso dos ensaios aqui, que eram sábados o dia inteiro, às vezes eram de segunda a sexta também, das 7 às 10. E nisso foi criando uma família de amigos, de cobrança, porque a gente tinha que estudar, a gente era bem cobrado pelo Washington. O Washington era bem rígido em relação ao estudo e isso agregou na minha vida como ter mais responsabilidade, né? E daí na vida adulta a gente se torna um profissional melhor diante de todo esse ensinamento, que foi a figura do Washington na minha vida e de muitos aqui da FAGAP. A FAGAP vem formando vários jovens, temos a grata satisfação de alunos nossos hoje estarem nas bandas militares, alguns já estão regendo orquestras e nós temos essa satisfação de ver esses jovens encaminhados na área de música. E aqueles que não, porventura, não quiseram seguir a carreira de música, são bons cidadãos. A FAGAP ela contribui na cidade culturalmente, na formação dos músicos. Ela faz apresentações em várias cidades do Brasil. Já nos apresentamos também em outros estados, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso. Então nós temos essa satisfação de estar trabalhando com esses jovens. Sou o Enzo, tenho 22 anos, sou aluno da FAGAP praticamente desde a nascença aqui. Como professor, estou desde 2016 na área da percussão. A FAGAP atravessa gerações. Todos que passaram por ela
deixaram suas marcas e são constantemente lembrados com carinho. O que eu tenho lembrança assim que a gente não vai esquecer nunca do Rafaelzinho. O Rafaelzinho, né, da corneta, que depois fizemos, o Gabriel fez um concerto na época, em homenagem à gravação do CD, tudo. E foi homenagem para ele, que esse Rafaelzinho foi que teve um problema, faleceu. E esse foi um baque muito forte para todo mundo do Gabriel na época. E agora, recentemente, nós temos o nosso amigo, né, que com a situação do Covid, João Paulo, 41 anos de idade, nos levou. O João Paulo, que estava como subtenente na banda aeronáutica, mas começou ali. Eu vi ele desde pequeno, né, pegando a corneta também, tocando. Vi a progressão dele, família, tudo junto. E isso marcou muito, Rafael e João Paulo. E a gente teve o nosso coreógrafo, foi o Tota, uma pessoa que a gente ama muito. Infelizmente ele não está mais com a gente, mas foi uma pessoa que nos ensinou assim, o sentido do amor e o carinho. Eu era a mais lerda de todas, nós éramos umas 20, eu era a mais lerda. E ele ia na porta da minha casa me ensinar coreografia às vezes, porque eu não conseguia aprender. E isso me senti tão importante, e isso foi no meu crescimento, que não é que eu não consiga fazer, se eu persistir eu vou conseguir. Comecei na linha de frente, na época que quem estava à frente era o Tota do Vale, nosso querido Tota, e aprendi muita coisa com ele, né? Não apenas a dança, uma coisa que eu carrego até hoje, que as pessoas ainda me elogiam, a questão da postura. Isso ele trabalhava muito com a gente. E assim como as gerações, a FAGAP também evoluiu nesses 33 anos. A FAGAP, conhecida como Fanfarra Gabriel Prestes, iniciou-se como fanfarra em 1991 e em 2019 houve essa transformação de fanfarra para a orquestra de sopros e percussão FAGAP, onde nós recebemos alguns instrumentos da Secretaria de Estado de São Paulo e alguns parceiros da cidade de Lorena conseguiram recursos para que nós tivéssemos esse instrumental. Se evoluir é uma necessidade, crescer, sem perder a essência de família, é fundamental para a FAGAP. Eu queria agradecer muito ao Washington, que me chamou para fazer esse trabalho com ele. Eu faço até hoje, agradeço a ele pela oportunidade de estar aí desenvolvendo esse trabalho com essa moçada e pretendo não parar, porque é muito gratificante a gente ver uma criança começando a desenvolver o instrumento, né? E tem um envolvimento muito grande agora. Nesse sábado mesmo aconteceu. Um pai vai começar e já começou a estudar o trombone, né? Começou a primeira aula comigo sábado, já fiz um vídeo para ele. Então isso é gratificante, de ver o aluno desenvolvendo, a família FAGAP, novamente, todo mundo junto. Um projeto com propósito sólido e vencedor, que há mais de 3 décadas eleva o nome da cidade de Lorena ao topo do pódio centenas de vezes, carece de apoio. O que sempre pesou foi assim, a gente nunca teve apoio assim, de prefeitura, de ninguém da cidade. A gente passava, uma época tinha um tal de livro de ouro, a gente passava pedindo doações. Teve uma época assim que a linha de frente era mais assim, o pessoal olhava mais para os meninos, né, para o instrumento, mas a linha de frente durante muito tempo a gente fazia bolo e vendia no recreio do Gabriel, para arrecadar, para a gente comprar bota, ajudar para comprar uniforme, às vezes até para pagar passagem para viajar, né? Porque a gente não tinha incentivo nenhum. A dificuldade do trabalho está que nós fazemos um trabalho voluntário, né? Então, o que acontece? A disponibilidade nossa de fazer o trabalho dos professores, né, que junta os professores para fazer o trabalho, não é tão difícil juntar os alunos para prosseguir no trabalho. O mais difícil também é um pouco o apoio, né? A gente não tem patrocínio. Hoje, depois de alguns anos, eu estou aqui junto com a FAGAP, que já não é mais aquela fanfarra, né? Que já cresceu muito, mas me parece que ainda pode crescer muito mais, inclusive levando, né, como tem levado o nome da cidade de Lorena para todo o país. Então acho que isso é muito bom e a gente tem a impressão que ela é muito mais reconhecida fora de Lorena do que em Lorena.
Mas eu sempre pensei assim, eu vejo Lorena e eu, como uma cidade assim, muito musical. Na época eu estudei também um pouco da história da cidade, né? E isso foi muito interessante. E eu acho que poderia ser dado mais divulgação, mais conhecimento dentro da própria cidade, né? E eu cheguei a pensar, uma época assim, que talvez fosse interessante até um conservatório aqui, porque não faltam professores, porque o pessoal que termina a fanfarra, eles saem músicos de verdade. Muitos vão ser profissionais, seguem carreira, outros não, mas continuam na música, né? A gente não pode dizer que é como amadores, porque não são profissionais, mas como músicos mesmo, e que também podem multiplicar esse conhecimento. Então, acho que essa é uma grande oportunidade que a cidade pode aproveitar, tem tudo para aproveitar. E é isso. E cada vez que eu escuto a fanfarra, eu fico, agora já não é mais uma fanfarra, é uma orquestra, eu fico mais encantada. Os 33 anos já se transformaram em história. A FAGAP vive seu presente com olhos no futuro. Muitos anos atrás eu imaginava assim, puxa vida, a gente precisava, né, que a gente queria fazer essa transformação de fanfarra para banda marcial musical. O sonho aconteceu, está se desenvolvendo. Eu acredito que daqui uns 10 anos, mais ou menos, eu acho, vai ficar uma marca muito forte em Lorena. Ela vai ser assim, acho que vai mostrar para todo mundo que Gabriel Prestes, sempre forte, 32 anos, mas agora com uma nova marca de banda marcial musical, ela vai ficar de exemplo para todas as cidades vizinhas. E o maestro Washington deixa um convite a todos. E nós aqui na FAGAP estamos de braços abertos para receber qualquer um que queira aprender música aqui de Lorena, quem não for de Lorena. As portas da Escola Gabriel Prestes estão abertas para vocês. O nosso aluno mais novo tem que ter na média 7 anos e o mais velho, a idade é livre. Você querendo aprender música, nós estamos aqui de portas abertas para você vir. Geralmente todos os sábados, a partir das 15 horas, pelo portão de trás da escola. Nós vamos estar aqui de braços abertos para recebê-lo. Você vai ver vários instrumentos e escolher um que toque o seu coração. E assim nós começamos iniciando a sua aula. No mesmo dia que você vier, você já faz a sua primeira aula conosco. Venha conhecer essa arte muito interessante que é a música. E o convite é sempre aceito. No sábado, dia 12 de outubro, mais um aluno se juntou ao grupo. Hoje é o primeiro dia aqui na banda, eu conheci através dos meus amigos que já fez e porque no primeiro ano aqui também eles já têm esse projeto para os alunos da manhã. Todo sábado à tarde tem ensaio na Escola Gabriel Prestes, mas este não é apenas mais um sábado. Estamos em pleno 12 de outubro, Dia da Criança. A praça principal da cidade está repleta de crianças que aproveitam um dia todo de brinquedos e brincadeiras. Bom, eu decidi estar aqui hoje porque por mais que elas estejam brincando lá e tal, se divertindo com os amigos, isso não influencia na vida delas. E nós que estamos aqui, estamos aprendendo algo que vai talvez servir de trabalho para a gente no futuro. E daí a gente vai ter mais tempo de se divertir do que elas tiveram, porque enquanto nós vamos estar se divertindo depois, elas vão estar trabalhando. Sou o trompete 2 da banda da FAGAP e meu sonho é ser músico da aeronáutica e do AMAN. Eu decidi estar aqui por causa que eu me esforço muito para ser alguém na vida e por mais que seja música, para mim é uma terapia. E toco trompete aqui na FAGAP. Então, a gente sabe que se divertir é muito bom, né? Mas como nós marcamos aqui o ensaio hoje, a gente sabe que o ensaio ele vai abrir oportunidades para nós, né? Para eu. E a gente sabe que o ensaio vai abrir oportunidade e vai nos garantir um futuro. E é por isso que eu escolhi estar aqui hoje, nesse momento. Hoje eu escolhi estar aqui porque a música pra mim é uma coisa muito legal. As crianças podem estar se divertindo na praça, em casa, passeando, mas eu tô me divertindo com uma coisa que eu realmente gosto, que pode garantir um futuro muito legal pra mim, com uma coisa que eu me divirto bastante.
E eu escolhi estar aqui por causa que aqui eu tenho a chance de erguer um futuro melhor e eu me divirto com a música. Otávio, de apenas 7 anos, é o mais jovem integrante da FAGAP. Responsabilidade sim, mas sem perder a essência do ser criança. Eu queria aprender junto com o Davi, então por isso que eu escolhi o trompete. Eu gosto bastante da música Mavi, e é mais fácil para mim. A FAGAP é capaz de criar momentos únicos, inesquecíveis. Depois nós tivemos uma oportunidade que é assim, inesquecível, que o meu marido trabalhava no Rio, na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, e eu teria o centenário da escola. Então nós conseguimos, ele conseguiu, o general comandava, que a fanfarra fosse se apresentar lá. Então já era um público diferente, e fez muito sucesso. Um público do Rio de Janeiro, mas também de pessoas de todo o Brasil, porque na escola reúne pessoas de todo o Brasil, e gostaram muito. Foram 2 ônibus, nós antes fizemos um passeio com eles pelo Rio, então também foi muito interessante, me senti assim, uma guia de turismo, que eu fui falando sobre o Rio, e eles assim, e isso que é o comportamento, a rotina deles, tudo muito bem organizado. Eu conheci a praia através da fanfarra, eu nunca tinha ido à praia, Então teve um campeonato, acho que foi em 97, um estadual, que foi em Ubatuba. Então a primeira vez que a gente foi, além de várias pessoas também tiveram a oportunidade de conhecer a praia através da fanfarra. Eu conheci várias cidades, assim, no estado de São Paulo, assim, através da fanfarra, dos campeonatos que a gente ia. Além da questão da cultura, da arte, a gente proporcionava a gente viajar. Se alguém falasse para mim, você quer voltar no tempo? Onde você quer ir? Com 21 anos, 30, eu falava, não, quero voltar. E na época de 90, 94, 96, para viver de novo essa época, que foi a melhor. A FAGAP, patrimônio da cidade de Lorena, virou tese de doutorado. Mas por que, escolher a FAGAP para uma tese, Uma tese você leva 4 anos construindo, então eu passei, assim, acho que pelo menos uns 3 anos vindo aos ensaios e cada vez eu ficava mais impressionada, porque o comportamento, dos meninos, das meninas era assim incrível, coisas que às vezes a gente não consegue na escola mesmo, Eu vim no ensaio que e ainda na escola, mas eu fiquei assim, muito impressionada com esse comportamento, porque nós pensamos muitas vezes que educação é o que se faz na escola. Mas não, então é o que se faz na família. Mas não, nós temos vários espaços de educação e eu achei que esse era um espaço assim, para ficar como exemplo, colocar, e aí eu fiz esse estudo pela importância que eu vi nesse trabalho realizado pela FAGAP e que muitas vezes observava que não era reconhecido como merecia ser. Arlete Aparecida Rodrigues, a diretora responsável por tudo isso, aposentou-se. Saiu de cena de maneira discreta como sempre, confiante na semente que havia plantado na Escola Gabriel Prestes e que assim, como as árvores de pau-brasil, cresceu frondosamente porque soube escolher o jardineiro. E nós não somos apenas um grupo de música, nós somos uma família. Tanto que no nosso grito de guerra, a gente fala família, família, FAGAP. E se tornou a família. Aqui conheci várias crianças que hoje são adultos, viraram pais de família, casaram com integrantes da própria fanfarra, com as meninas, uns do corpo coreográfico, outros do próprio corpo musical, onde já tem seus filhos. Seus filhos já estão tocando na FAGAP, então nós já temos a geração dos filhos da FAGAP. E a FAGAP é uma família, Nós temos essa participação da comunidade, a participação dos pais junto com os filhos. Temos pais que trouxeram os filhos e hoje estão tocando na FAGAP junto com seus filhos. Isso vai fortalecendo o laço familiar. São grandes histórias, a gente ia ficar um bom tempo aqui falando dessa grande família. Então são histórias bonitas, emocionantes
e viva a família Fagap. A partir de agora, os dicionários podem ser atualizados com sucesso. Família. Pessoas, muitas, de várias gerações, de diferentes origens e que, unidas por um propósito, um ideal, formam laços infinitamente fortes e caminham sempre juntas no ritmo da vida, no compasso do sucesso. Urra! Urra! Família! Família! Fagap! Música